Olá, meu nome é Noslen Benatti Santos, eu sou advogado e sou professor. Nós estamos na 8ª aula a respeito de prescrição penal. Nós estávamos falando na aula passada, aula de número 7, que foi na semana passada, no último vídeo. Nós encerramos o inciso 2º, entraremos agora no inciso 3º do artigo 117. Que fala sobre as causas interruptivas da prescrição penal. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. O inciso 3º diz o seguinte: pela decisão confirmatória da pronúncia. Então, o que seria isso? Pronúncia, como falei no vídeo anterior, ocorre nos processos de crime dolosos contra a vida. Ok? Nós chamamos isso, os crimes dolosos contra a vida são julgados em processos que possuem duas fases. A primeira fase denominada sumário da culpa, onde o juiz monocrático, ok? O juiz de primeira instância, esse juiz que fica nas cidades, os juízes criminais das cidades, eles tomam a decisão, observando se há indício de autoria e materialidade, de pronunciar ou não o réu. Em caso de pronúncia, a pronúncia interrompe o prazo prescricional nos termos do inciso 2º, que nós já estudamos. Quem vai fazer o julgamento mesmo, quem vai condenar ou absolver o réu, não é o juiz, nos casos de crimes contra a vida. Quem vai condenar ou absolver o réu são os jurados. O juiz, presidente no caso, na segunda fase do processo, ele aplica a sentença, de acordo com a decisão do jurado. Se for pela condenação, ele aplica o valor da pena, a dose da pena. Da decisão de pronúncia, ou seja, no meio de um processo de crimes dolosos contra a vida, existe aquela decisão que vai encaminhar o processo para o plenário do júri, para a decisão do júri. Essa decisão chama-se pronúncia. Desta decisão cabe recurso. Recurso em sentido estrito, inclusive é o nome do recurso. Se por acaso a decisão que julgar a pronúncia, ou seja, o réu é pronunciado, o seu advogado recorre para que ele seja impronunciado, esse recurso sobe ao tribunal e o tribunal ele confirma a pronúncia. Essa confirmação faz o prazo prescricional ser interrompido, ou seja, volta a estaca zero. Aí vocês podem me perguntar, mas para que isso? A pronúncia já não seria o suficiente, porque ela é causa de interrupção da prescrição? Pois é, mas não há o que possa nos garantir que o processo, quando chegar no tribunal, vai ser julgado rapidamente ou em tempo hábil, para que não haja a prescrição. Então, se demorar muito esse recurso para ser julgado no tribunal, é possível haver a prescrição da pretensão punitiva. Okay? Então, a decisão que confirma a pronúncia faz com que o prazo prescricional seja interrompido. Ok? Vamos dar seguimento. Inciso 4º. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Olha só, o que seria sentença, o que seria acórdão? A sentença é a decisão do juiz monocrático, do juiz de primeira instância. O que significa isso? Esses juízes que ficam nas cidades, ou nas seções, se for pela Justiça Federal, eu vou me apegar um pouco mais, para explicar um pouco mais fácil, porque geralmente as pessoas que estão ouvindo essas aulas são alunos que estão começando o curso de Direito. Então, os juízes que ficam nas cidades, que nós denominamos que ficam nas comarcas, são juízes monocráticos. A decisão deles, as sentenças que eles aplicam, são recorríveis e vão para uma segunda instância, tribunais de justiça, tribunais regionais federais. Só que existem acórdãos. O que seria um acórdão? Acórdão é uma decisão, seria uma sentença aplicada por um colegiado de juízes. Ok? Então, o acórdão não é apenas um único juiz que sentencia, que dá a decisão.
mas é um colegiado de juízes que aplica a decisão. E isso nós denominamos de acórdão. Se esse acórdão for aplicado e ele for recorrível, isso também, a publicação dele interrompe. Olha só que interessante, é a publicação, não é a emissão, no momento que o juiz está emitindo a sentença ou o colegiado está emitindo o acórdão, mas precisa ser publicado, é a publicação que interrompe a prescrição. E, às vezes, tem casos que o acórdão é dado como se fosse sentença. São os casos de pessoas que desempenham determinadas atividades profissionais, alguns tipos de cargos, que eles têm foro por prerrogativa de função, o que costumeiramente chamam de foro privilegiado. Tá? O nome correto, mais correto a ser aplicado, ser mencionado é foro por prerrogativa de função. Então, essas pessoas elas serão julgadas pela primeira vez pelo tribunal. E aí esse acórdão é recorrível. Ok? E se havendo a possibilidade de recurso, a publicação da sentença ou do acórdão recorrível interrompe a prescrição. Olha só, deixa eu passar as informações que eu fiz nos apontamentos. O acórdão, ou seja, a decisão do colegiado, dos vários juízes que estão nos tribunais, que confirma a sentença condenatória, não interrompe a prescrição. Essa é uma primeira situação que vocês precisam tomar cuidado. Outro apontamento que eu fiz. O acórdão modificativo da sentença absolutória. Então, o juiz, num determinado crime, ele está sendo processado, a pessoa que aparentemente cometeu um crime, o juiz monocrático, ele sentencia absolvendo o réu. O acórdão, ou seja, a decisão do colegiado, que modifica essa sentença absolutória, interrompe a prescrição. Ok? Ela interrompe a prescrição. Outra informação, a sentença condenatória anulada não interrompe a prescrição. Então, olha só, e sentença, bom, aqui existem várias decisões com relação à sentença. Ela pode ser anulada, ela pode ser reformada. Então, anulada, ela é como se não tivesse sido dada, não tivesse ocorrido, ok? Então, a sentença condenatória anulada, ou seja, essa sentença, o tribunal ele anula a sentença. Significa que, para ser simplório nessa explicação, a sentença que, a nosso ver, sequer existe, anulou, não interrompe a prescrição. Ok? Por que anulada? Porque alguma coisa aconteceu durante o processo que tem que voltar para aquela parte do processo andar novamente a partir dali. Por exemplo, o réu não foi citado. Se o réu não foi citado, não deram a oportunidade para ele se defender. Ou seja, não deram a oportunidade do contraditório. Não deram a oportunidade da ampla defesa. Como é que se sentencia alguém sem dar a oportunidade da pessoa se defender, de apresentar o seu contraditório às alegações de alguém? Então, se sair uma sentença dessa, o que vai acontecer com a sentença? O tribunal vai fazer o quê? Anular. Vai falar assim para o juiz: tá maluco, amigo? Tá maluco? Como é que você dá uma sentença sem o réu ter sido citado para apresentar a defesa? Ele precisa se defender. Então, se anula uma sentença, volta a partir do momento onde que ele teria que ter ocorrido. Então, não que o processo simplesmente o processo deixou de existir, mas a sentença é como se fosse dada como inexistente, tá anulada. Volta lá para o local onde o réu teria que ter sido citado. Mas a questão do processo a gente vê em outro momento. Então, a sentença condenatória anulada não interrompe a prescrição. Ok? Perdão. O acórdão que condenou por maioria de votos
interrompe a prescrição, mesmo que seja interposto recurso de embargos infringentes. Então, ó, o acordo que condenou por maioria de votos interrompe a prescrição. Por quê? Como é um colegiado, então vamos supor, tem 5 desembargadores. 3 condenam, 2 não. Vai caber embargos infringentes. Perdão, gente. Vai caber embargos infringentes. Mesmo assim, não interrompe a prescrição, ok? Mesmo que haja acordo por maioria de votos. Beleza? O próximo tópico são as causas interrompidas da prescrição executória. Mas isso eu vou deixar para falar num próximo vídeo. Até daqui a pouco.